Emília riu baixinho, imitando o homem alto de terno preto, que posava dramaticamente no corredor do escritório, como se fosse o astro de um filme de ação coreano. Olha só, o grande chefe da máfia, com essa pose de quem vai explodir o prédio inteiro só com um olhar, murmurou ela para si mesma, balançando os braços de forma exagerada, enquanto limpava o chão com um pano úmido. Seus cabelos castanhos, presos em um coque bagunçado, balançavam com o movimento, e o uniforme de estagiária, uma blusa branca simples e saia preta, estava salpicado de poeira do dia exaustivo. Aos 24 anos, Emília era só mais uma das muitas estagiárias na firma de importação de eletrônicos em São Paulo, trabalhando por um salário que mal cobria o aluguel de um quartinho apertado no Bom Retiro, bairro cheio de imigrantes coreanos, e cheiro de kimchi no ar. Ela não sabia que o homem que imitava era real. Ji-hoon Kang, o temido chefe de uma das facções da máfia coreana que controlava o submundo das importações ilegais no Brasil, estava ali para uma reunião de negócios com o dono da empresa. Aos 32 anos, Ji-hoon era uma figura imponente, alto, com ombros largos moldados por anos de disciplina marcial, cabelos pretos penteados para trás e olhos escuros que pareciam perfurar almas. Seu terno italiano, impecável, contrastava com a cicatriz fina no queixo, lembrança de uma briga de rua em Seul anos atrás. Ele não sorria para estranhos, comandava respeito com um gesto de cabeça. Mas naquele momento, ao virar a esquina do corredor mal iluminado, ele ouviu a risada dela e parou. Emília congelou no meio da imitação, sentindo um arrepio na nuca, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Virou-se devagar, e lá estava ele, o homem de verdade, a poucos passos, braços cruzados, uma sobrancelha arqueada em uma expressão que misturava diversão e ameaça. O coração dela disparou, batendo como um tambor no peito apertado. Merda, pensou, o pano escorregando da mão e caindo no chão com um ploft úmido. O cheiro de seu perfume amadeirado invadiu o espaço, misturando-se ao aroma de café queimado da copa próxima. Você acha engraçado? Perguntou Ji-hoon, a voz grave e com um sotaque coreano leve, mas fluente em português, cortando o silêncio como uma lâmina. Ele se aproximou, passos silenciosos no carpete gasto, e Emília recuou instintivamente, batendo as costas na parede. Seus olhos se encontraram, os dela, castanhos e arregalados de pânico, os dele, intensos, como se a estivessem avaliando por inteiro. Ela era baixa comparada a ele, o queixo mal chegando ao peito dele, e de repente, o corredor pareceu pequeno demais, o ar carregado de uma tensão que ela não entendia. Eu não quis. Foi só uma brincadeira boba, gaguejou Emília, as bochechas corando violentamente. Ela se abaixou para pegar o pano, mas Ji-hoon foi mais rápido, estendendo a mão para ajudá-la. Seus dedos roçaram os dela ao passar o pano de volta. Um toque breve, elétrico, que fez a pele dela formigar. Ele era quente, contrastando com o frio do metal do anel em seu dedo mindinho, gravado com um símbolo que ela não reconheceu. Desculpa, senhor. Eu sou só a estagiária de limpeza. Não devia estar zombando de ninguém. Ji-hoon não sorriu, mas algo em seus olhos mudou. Uma faísca de curiosidade que ele não sentia há anos. Mulheres o temiam ou o bajulavam por causa do poder. O império de contrabando de eletrônicos, as noites em clubes exclusivos de Itaim Bibi, os rivais que desapareciam nas sombras de São Paulo. Mas essa garota, com seu riso genuíno e imitação ridícula, o pegara desprevenido. Ela cheirava a sabão simples e suor honesto, nada como os perfumes caros das acompanhantes que frequentavam suas festas. Zombando de poses, qual pose seria essa? Perguntou ele, inclinando a cabeça, a voz agora com um tom quase brincalhão, embora o perigo pairasse no ar, como a umidade da cidade chuvosa lá fora. Emília engoliu em seco, o coração ainda acelerado. A chuva tamborilava nas janelas do prédio antigo, e o som distante de buzinas no trânsito da Avenida Paulista ecoava como um lembrete de sua vida normal. Ônibus lotados, turnos longos, sonhos de uma promoção que nunca vinha. Bem, você sabe, tipo aquelas poses de filme, com o casaco esvoaçante e tudo.
Eu via nas novelas coreanas que minha avó assiste. Desculpa de novo, eu falo demais quando fico nervosa. Ela tentou rir, mas saiu forçado, e Ji-hun deu um passo mais perto, bloqueando a luz fraca da lâmpada fluorescente. Agora, ele estava perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo, o tecido do terno roçando levemente o braço dela. Ele a observou por um longo momento, o silêncio esticando-se como uma corda prestes a romper. Algo nele se agitou, uma atração imediata, irracional, como se o destino tivesse jogado uma carta inesperada. Eu não poso, disse ele por fim, mas havia um brilho nos olhos que traía o interesse. Mas se você acha que eu pareço um ator de novela, talvez devesse me mostrar como seria a pose certa. As palavras saíram mais suaves do que ele pretendia, e Emília piscou, surpresa. Era humor? Dele? O homem que, segundo os boatos que ela ouvia no refeitório, controlava metade do comércio ilegal de gadgets na cidade? Antes que ela pudesse responder, a porta do escritório do chefe se abriu com um rangido, e um homem corpulento, provavelmente um guarda-costas, apareceu. Senhor Kang, a reunião está pronta. Ji-hun assentiu, mas não se moveu imediatamente, seus olhos ainda fixos nela. Qual é o seu nome? Perguntou, ignorando o guarda. Emília. Emília Santos, respondeu ela, a voz trêmula, sentindo um formigamento inexplicável na pele, onde ele a tocara. Ele repetiu o nome devagar, como se o saboreasse. Emília. Nos vemos de novo. Então virou-se e seguiu o guarda, deixando-a sozinha no corredor. Mas enquanto caminhava, Ji-hun sentiu um aperto no peito, uma fraqueza que ele não podia se permitir. E Emília, encostada na parede, levou a mão ao local onde seus dedos se tocaram, o coração martelando. Mal sabia ela que, ao sair do prédio, um carro preto a seguiria discretamente pelas ruas molhadas de São Paulo, porque o chefe da máfia coreana acabara de decidir que ela era um risco que valia a pena correr. E se alguém descobrisse isso antes da hora? O perigo mal começara. Emília mal conseguira dormir naquela noite. O toque fantasma dos dedos de Ji-hun ainda latejava em sua pele, como uma marca invisível que se recusava a assumir. Ela se revirava no colchão fino de seu quartinho no Bom Retiro, o ventilador barulhento girando no teto rachado, misturando o cheiro de mofo com o aroma distante de churrasco coreano vindo da rua. Foi só um mal-entendido, murmurou para si mesma, tentando convencer o coração que ainda acelerava ao lembrar daqueles olhos escuros. Mas no fundo ela sabia que algo mudara. Pela manhã, enquanto tomava um café aguado na copa apertada do prédio, ouviu os colegas cochichando sobre o Sr. Kang. Um importador poderoso, com ligações sombrias que ninguém ousava questionar. Cuidado com ele, Emília. Esses coreanos no submundo não perdoam desaforo, alertou sua amiga de trabalho, Lúcia, uma recepcionista de 28 anos com unhas pintadas de vermelho e um sotaque paulistano carregado. Lúcia era a confidente de Emília, sempre pronta para um café roubado e conselhos sobre como sobreviver no emprego miserável. Eu só imitei uma pose boba. Ele nem pareceu bravo, rebateu Emília, forçando um riso, mas sua voz saiu fina, traída pelo nervosismo. Ela vestiu o uniforme de estagiária, a mesma blusa branca agora passada às pressas, e desceu as escadas rangentes do prédio antigo, na Avenida Paulista, onde o trânsito já rugia como um monstro acordado. O ar úmido de São Paulo grudava na pele, e ela apertou o passo para pegar o ônibus lotado, ignorando o formigamento na nuca como se alguém a observasse. Mal sabia que o carro preto de Ji-hun, estacionado a uma quadra de distância, seguia o mesmo trajeto com Min Jae, seu guarda-costas leal de 35 anos, ao volante. Min Jae, um homem atarracado com tatuagens escondidas sob a camisa social e cicatrizes de brigas antigas, franzia a testa no retrovisor. Chefe, isso é loucura. Uma estagiária? Você tem rivais como o cartel japonês pisando no nosso calo. Por que arriscar por uma garota comum? Ji-hun, recostado no banco de couro, tamborilava os dedos no joelho, o anel de prata reluzindo à luz fraca. Porque ela me viu de verdade, Min Jae. Não o chefe, não o monstro das sombras.
Só um homem posando ridiculamente. Sua voz era baixa, pensativa, um raro vislumbre de vulnerabilidade que ele reservava só para o amigo de infância que o salvara de uma emboscada em Seul 10 anos antes. Ji-hoon comandava a facção coreana em São Paulo há 5 anos, infiltrando-se no comércio de eletrônicos para lavar dinheiro de contrabando, de chips falsos a rotas secretas pelo Porto de Santos. Mas Emília, ela era um erro delicioso, uma faísca em sua vida de controle rígido. Só observe. Se ela for um problema, resolvemos. Mas por enquanto, eu quero mais. No escritório, o dia de Emília começou com pilhas de caixas, para desempacotar na sala de estoque, o ar abafado cheirando a plástico novo e poeira. Ela arrastava uma delas, suando sob o uniforme colado, quando ouviu passos pesados. Virou-se e deu de cara com Min Jae, o guarda-costas, bloqueando a porta estreita. "A senhorita Emília Santos?" perguntou ele em português com sotaque coreano grosso, os braços cruzados como barreiras de concreto. Emília engoliu em seco, o coração pulando. Sim, o quê? O que houve?" Min Jae estendeu um envelope simples, selado com cera vermelha. "Do Sr. Kang. Ele pede que leia em particular. E fique atenta. A cidade não é segura para quem chama a atenção." Ela pegou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso dele como uma ameaça velada. Min Jae saiu sem mais palavras, deixando-a sozinha com o zumbido das luzes fluorescentes. Dentro, uma nota escrita à mão em caligrafia precisa. Café da Liberdade, 18 horas. Venha, sem perguntas. JHK. O endereço era um café coreano no Bom Retiro, perto de sua casa. Como ele sabia onde ela morava? Emília amassou o papel no bolso, o estômago revirando entre medo e uma curiosidade traiçoeira. Isso é loucura, pensou. Mas à tarde, durante o almoço com Lúcia no refeitório, não resistiu em contar. "Um convite? De um cara desses? Emília, você tá brincando com fogo. Ele pode ser daqueles que some com gente que sabe demais." Lúcia riu nervosa, mas seus olhos brilhavam de inveja. Vai. Pelo menos é melhor que o seu chefe chato. Mas se algo der errado, me liga." Às 18 horas, o sol poente tingia as ruas do Bom Retiro de laranja, misturando o cheiro de pastel frito com bulgogi grelhado das barracas. Emília entrou no Café da Liberdade hesitante, o sino da porta tilintando como um alarme. O lugar era aconchegante, com mesas de madeira escura e paredes decoradas com lanternas de papel, mas vazio demais para a hora. Ji-hoon estava no canto fundo, sozinho, uma xícara de café preto à frente. Seu terno cinza claro parecia deslocado ali, mas ele se erguia com uma graça felina, acenando para que ela se aproximasse. "Você veio", disse ele, a voz suave como veludo, mas com aquela borda afiada. Emília sentou-se devagar, as coxas roçando a mesa sob o vestido simples que trocara pelo uniforme. "Eu? Não sei porquê. Isso é perigoso, não é? Quem é você de verdade?" Ele inclinou-se para a frente, os antebraços apoiados na mesa, diminuindo o espaço entre eles. O cheiro de seu perfume amadeirado a envolveu de novo, misturado ao aroma forte do café. "Perigoso? Sim, mas honesto. Eu sou Ji-hoon Kang, e você me fez rir pela primeira vez em anos. Isso é raro." Seus olhos traçaram o rosto dela, demorando-se nos lábios, e Emília sentiu um calor subir pelo pescoço. Ela tentou desviar, mas ele estendeu a mão roçando os nós dos dedos no dorso da dela, um toque leve, intencional, que enviou faíscas pela espinha. "Por que eu? Sou só uma estagiária pobre, limpando porcaria o dia todo." Ji-hoon sorriu pela primeira vez, um sorriso torto que suavizava a cicatriz no queixo. "Exato, você é real. Não como as mulheres que orbitam meu mundo por ouro ou medo. Prove isso. Me conte algo bobo sobre você." Emília riu nervosa, o som aliviando a tensão. "Bem, eu imito poses de K-drama para passar o tempo no trabalho. Minha avó me obrigou a assistir todos. E você? Poses dramáticas são seu hobby secreto?" Ele riu baixo, um som grave que vibrou no peito dela. "Talvez eu aprenda uma com você. Mas cuidado, Emília. Meu mundo não perdoa erros." A conversa fluiu,
Banter leve sobre novelas coreanas versus novelas brasileiras, com toques acidentais, sua perna roçando a dela sob a mesa, o jeito como ele limpava uma migalha do canto da boca dela com o polegar, demorando um segundo a mais. O humor os unia, mas por baixo, a possessividade dele crescia. Quando um garçom jovem se aproximou demais, oferecendo mais café, Ji-hun o dispensou com um olhar gélido, os músculos tensionando como se marcasse território. Enquanto saíam para a rua agora escura, o ar fresco da noite carregado de umidade, Ji-hun a acompanhou até a esquina. "Vou te levar em casa", murmurou, a mão na base de suas costas. Um gesto protetor, mas carregado de desejo, o calor de sua palma infiltrando o tecido fino. Emília hesitou, o corpo respondendo contra a vontade, o coração batendo forte contra o peito. "Isso é uma ordem?" Ele parou, virando-a para ele, os rostos a centímetros. "Não. Um pedido. Mas se recusar, eu insisto." Seus lábios se aproximaram, o fôlego quente misturando-se, e por um instante, ela pensou que ele a beijaria ali, sob as luzes neon piscando. Mas um carro passou devagar demais, faróis cortando a escuridão, e Min-jae surgiu das sombras, sussurrando algo no ouvido de Ji-hun. O rosto dele endureceu. "Vá para casa, Emília, e amanhã, volte ao café, ou eu vou até você." Ela assentiu, atordoada, correndo para o prédio, enquanto o carro preto o seguia. Mas ao entrar no quartinho, encontrou a porta entreaberta, uma sombra se movendo lá dentro. Seu celular vibrou com uma mensagem desconhecida. "Fique longe dele ou você some." O mundo de Ji-hun acabara de invadir o dela, e o ciúme de um rival acabara de acender o pavio. Emília congelou na soleira da porta, o coração martelando como se quisesse escapar do peito. A luz fraca do corredor do prédio iluminava o quartinho bagunçado. A cama desarrumada, pilhas de roupas no chão e o ventilador ainda girando preguiçosamente. Mas algo estava errado. Uma gaveta da mesinha de cabeceira estava aberta, papéis espalhados como folhas ao vento. Quem está aí?" sussurrou ela, a voz tremendo enquanto tateava o interruptor. A lâmpada nua piscou, revelando o vazio. Ninguém. Só o eco de seus próprios passos no piso gasto. Ela trancou a porta com mãos trêmulas, encostando-se nela como se pudesse barrar o mundo lá fora. O celular ainda vibrava na palma suada. "Fique longe dele, ou você some." Sem remetente, só um número desconhecido. Emília deslizou até o chão, as costas frias contra a madeira, o cheiro de mofo e chuva infiltrando-se pelas frestas. Ji-hun. Tudo isso por causa dele. O toque dele no café, o quase beijo na rua, era como um veneno doce que a arrastava para um abismo que ela nem sabia existir. "Idiota", murmurou para si mesma, mas o formigamento na pele traía o desejo misturado ao pavor. Na manhã seguinte, o sol de São Paulo filtrava-se pelas cortinas finas, mas Emília acordou com olheiras profundas, o estômago embrulhado. No ônibus lotado para o trabalho, ela checava o celular a cada buzina, esperando, temendo, outra mensagem. No escritório, o ar-condicionado zumbia como um inseto irritante, e Lúcia a arrastou para a copa assim que a viu. "Menina, você tá com cara de quem viu fantasma. Aconteceu algo no tal café?" Emília hesitou, contando só metade. O convite, a conversa, o toque que a deixou sem fôlego. Omitiu a ameaça, mas Lúcia arregalou os olhos. "Ele te tocou? Tipo assim?" "Emília, isso é filme de romance perigoso. Esses caras coreanos. Ouvi que controlam festas exclusivas em Pinheiros, com seguranças armados. Se ele te convidar para uma, vai." Como se o destino zombasse, durante o almoço Min-jae apareceu de novo no refeitório, um envelope na mão. "Do Sr. Kang. Ele quer que você vá a uma reunião esta noite, no Clube Aurora, às 21h. Vista algo decente." Emília piscou, o garfo parando no ar. "Reunião? Eu sou estagiária, não secretária dele." Min-jae deu de ombros, os olhos impassíveis como pedra. "Ele insiste. E recuse. Bem, não recomendo." Ele saiu deixando-a com o envelope que continha um endereço em Itaim Bibi e um bilhete. "Venha, preciso de você lá. J.A.K." O coração dela acelerou.
Uma mistura de raiva e excitação. Por que ela, uma pobre coitada limpando pisos, agora sendo arrastada para o mundo dele? Às 21 horas, o Clube Aurora pulsava como um coração vivo no coração chique de São Paulo. Luzes neon azuis e roxas dançavam nas paredes de vidro fumê. O baixo da música eletrônica coreana misturando-se ao burburinho de risadas e copos tilintando. Emília desceu de um táxi que mal pôde pagar, vestindo um vestido preto simples emprestado de Lúcia, justo demais nos quadris, fazendo-a se sentir exposta. O ar noturno era úmido, carregado de perfume caro e fumaça de cigarro. Seguranças na porta a revistaram com olhares famintos, mas um aceno de Min-jae a deixou passar. Lá dentro, o salão VIP era um contraste com sua vida. Sofás de couro, garrafas de soju importado e homens de terno negociando em voz baixa. Tatuagens Peking sob colarinhos. Ji-hun estava no centro, de pé, junto a uma mesa baixa, conversando com dois homens de ternos cinza, rivais pelo tom tenso. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, e algo nele amoleceu, a postura rígida relaxando. Emília, chamou ele, gesticulando para que se aproximasse. Ela obedeceu, as pernas fracas, sentindo os olhares dos outros como agulhas. O que eu estou fazendo aqui? Isso parece perigoso demais. Ele a puxou para um canto mais reservado, a mão na curva de sua cintura. Um toque possessivo que enviou calor pela espinha dela. O cheiro dele, amadeirado e intenso, a envolveu como um abraço invisível. Você é minha âncora esta noite. Esses caras são do cartel japonês. Querem um pedaço do nosso território no porto. Sua presença me acalma. Seus dedos traçaram um círculo leve na lateral do vestido e Emília prendeu a respiração, o tecido fino transmitindo o calor da pele dele. Âncora, eu mal sei o que você faz de verdade. E aquela mensagem? Alguém me ameaçou por sua causa. Ji-hun franziu a testa, os olhos escurecendo como uma tempestade. Ameaça. Diga-me tudo. Ela contou e ele apertou o maxilar, a mão tensionando na cintura dela. Eu cuido disso. Ninguém toca no que é meu. As palavras saíram baixas, carregadas de uma vulnerabilidade crua. Ele, o chefe intocável, admitindo que ela já era dele. Emília riu nervosa tentando aliviar o ar pesado. Seu? Tipo posse? Você acha que sou um gadget importado? Ele sorriu torto, inclinando-se mais perto, o nariz roçando o dela. Não. Você é o oposto. Real. Quente. Seu fôlego quente misturou-se ao dela, os lábios a milímetros, e o mundo ao redor sumiu. Só o pulsar da música, o calor de seus corpos colados, as mãos dela subindo instintivamente para o peito dele, sentindo o coração acelerado sob o terno. Ji-hun, murmurou ela, os olhos semicerrados, o desejo nublando o medo. Ele a beijaria agora, ali, no meio do caos, mas um dos rivais se aproximou batendo no ombro dele. Kang, o negócio, sem distrações. Ji-hun recuou relutante, mas seus olhos prometeram mais, demorando-se no decote dela, no rubor das bochechas. A negociação recomeçou, vozes afiadas sobre rotas de contrabando, mas Emília sentia a tensão crescer, não só no ar, mas entre eles. Durante uma pausa, ele a puxou para uma alcova escura, as costas dela contra a parede fria, o corpo dele pressionando o dela. Eu não sou bom nisso, confessou ele, a voz rouca, os dedos entrelaçando nos cabelos dela. Mulheres, amor, meu mundo é sangue e regras, mas você me faz querer quebrar tudo. Emília engoliu em seco, as mãos explorando os ombros largos dele, sentindo a rigidez dos músculos. Então por que eu? Sou só eu limpando sujeira e imitando poses ruins. Ele riu baixo, o som vibrando contra o pescoço dela, onde seus lábios roçaram levemente. Um beijo fantasma que a fez arquear. Exato. Você me vê como humano, não o monstro. O humor surgiu no meio da confissão. E suas imitações? Me ensine uma agora. Distraia-me desses idiotas. Ela riu, imitando uma pose dramática de K-drama, os braços estendidos,
mas tropeçando no salto emprestado e caindo contra ele. Ji-hun a segurou, as mãos nas coxas dela, o riso compartilhado quebrando a casca dele. Perfeita, murmurou, os lábios finalmente capturando os dela em um beijo urgente, profundo. Línguas se entrelaçando, o gosto de sojo e desejo, o corpo dela moldando-se ao dele, como se sempre tivesse pertencido ali. Mas o momento foi interrompido por um estrondo, copos quebrando no salão principal. Gritos ecoaram, e Min-jae surgiu correndo. Chefe! Emboscada! Os japoneses trouxeram reforços. Ji-hun se afastou, os olhos flamejando, puxando uma arma do coldre escondido. Fique aqui, Emília. Não saia. Ele correu para o caos, deixando-a sozinha na alcova, o coração disparado, o gosto dele ainda nos lábios. Mas enquanto tiros ecoavam distantes, uma sombra se moveu atrás dela. Um homem com tatuagens japonesas, uma faca brilhando na mão. Você é a fraqueza dele, garota. O pavor a invadiu e ela percebeu. O beijo selara seu destino no submundo. O homem com as tatuagens serpenteando pelos braços avançou na alcova escura, a faca reluzindo sob a luz estroboscópica que vazava do salão principal. O ar do Clube Aurora estava carregado de fumaça e pânico, os ecos de tiros abafados misturando-se ao pulsar frenético da música. Emília recuou contra a parede fria, o vestido colado à pele suada, o coração batendo como um alarme em sua garganta. Fique longe de mim, sussurrou ela, a voz trêmula, mas os olhos varrendo o chão em busca de algo, qualquer coisa, para se defender. O homem riu baixo, um som gutural com sotaque japonês, aproximando-se como um predador. O Kang acha que pode nos roubar o porto? Você é o calcanhar de Aquiles dele, garotinha. Um corte rápido e ele cai. O pavor a paralisou por um segundo, mas o instinto de sobrevivência, forjado em noites sozinha no Bom Retiro, lidando com assaltos de rua e contas atrasadas, a impulsionou. Ela agarrou uma garrafa de soju vazia da mesa próxima, erguendo-a como uma clava improvisada. Não me toque! Gritou, o vidro frio contra a palma úmida. O homem hesitou, surpreso com a ferocidade em seus olhos castanhos, mas avançou de novo, a lâmina traçando um arco preguiçoso no ar. Emília girou a garrafa, acertando o pulso dele com um estalo seco. A faca voou, tilintando no chão de mármore, e ele praguejou em japonês, agarrando o braço ferido. Antes que pudesse revidar, tiros mais próximos ecoaram, e o caos irrompeu na alcova. Ji-hun surgiu como uma sombra vingadora, a arma em punho, o rosto contorcido em fúria pura. Toque nela e você morre devagar, rosnou ele, disparando um tiro de aviso que ricocheteou na parede, forçando o rival a recuar para as sombras. Min-jae apareceu logo atrás, arrastando o homem pelo colarinho e imobilizando-o com um soco preciso no estômago. Chefe, leve-a daqui. Os reforços deles estão invadindo o VIP. Ji-hun não hesitou. Ele largou a arma no coldre e puxou Emília pela mão, os dedos entrelaçando nos dela com uma urgência desesperada. Corra comigo, murmurou, o corpo dele um escudo vivo enquanto a guiava pelos corredores laterais do clube, longe do tiroteio. O ar noturno de Itaim Bibi os recebeu como um bálsamo, úmido e carregado de sirenes distantes. A polícia provavelmente alertada pelo barulho. Eles mergulharam em um beco estreito, o cheiro de lixo e chuva recente misturando-se ao suor salgado de seus corpos. Emília ofegava, as pernas ardendo nos saltos, mas o toque dele, quente, possessivo, a ancorava à realidade. Eles pararam atrás de um container enferrujado, encostados um no outro, os peitos arfando em uníssono. Ji-hun a virou de frente para ele, as mãos subindo para enquadrar o rosto dela, os polegares traçando as linhas úmidas de lágrimas que ela nem notara. Você está bem? Ele te machucou? A voz dele era rouca, quebrada, um contraste gritante com o chefe implacável de minutos antes. Seus olhos escuros devoravam os dela, cheios de uma vulnerabilidade que o fazia parecer humano, frágil até. Emília balançou a cabeça, mas o tremor em seu corpo traía o medo. Eu pensei que ia morrer.
por sua causa. Seu mundo é isso? Sangue e facas por causa de negócios sujos? Ele fechou os olhos por um instante, o maxilar tensionado, como se as palavras dela o cortassem mais fundo que qualquer lâmina. Sim, é isso que eu sou. Um monstro que construiu um império em mentiras e violência. Mas você me faz questionar tudo. Seus dedos desceram para o pescoço dela, roçando a pulsação acelerada, o calor da pele dela se misturando ao dele. O beco era um casulo precário, o som de sirenes se aproximando como um lembrete cruel. Mas ali, pressionados contra a parede áspera, o mundo encolheu para eles dois. Emília sentiu o corpo dele contra o seu, os músculos rígidos sob o terno rasgado, o cheiro amadeirado de seu perfume agora salpicado de pólvora. Eu não pedi por isso, Ji-hun. Eu limpo pisos, pego ônibus lotados. Não sou feita para tiros e rivais. Mas, quando você me beijou, eu quis mais. É loucura. Ele riu baixo, um som amargo misturado ao humor sombrio, inclinando a testa contra a dela. Loucura é o meu sobrenome. Lembra da sua imitação no escritório. Eu ri porque você me viu como ridículo, não como o rei das sombras. Mas agora, meus rivais sabem de você. O cartel japonês não perdoa fraquezas. Eu tenho que te proteger, mesmo que isso signifique te afastar. As palavras pairaram pesadas, e Emília sentiu um aperto no peito. O dilema se instalando como uma ferida aberta. Amor versus segurança. Paixão versus a vida simples que ela construíra com unhas e dentes. Afastar, tipo me mandar embora, você mal me conhece e já quer me possuir ou me descartar. Ji-hun a beijou então, não com urgência, mas com uma lentidão agonizante que fez o tempo parar. Seus lábios roçaram os dela, suaves no início, depois mais profundos. Já a língua traçando o contorno da boca dela, como se memorizasse cada curva. Emília gemeu baixinho, as mãos subindo para os cabelos pretos dele, puxando-o mais perto, sentindo o calor de seu peito infiltrar o vestido fino. O beijo era fogo e desespero, toques hesitantes nas costas dela, os quadris se alinhando involuntariamente, o fôlego entrecortado misturando-se ao ar úmido. Ele era tudo perigo e desejo, o corpo dele uma promessa de intensidade que a aterrorizava e atraía. Eu não quero te descartar, confessou ele contra os lábios dela, a voz um sussurro rouco. Quero te manter, mas as regras do meu mundo. Lealdade acima de tudo. Se eu escolher você, perco tudo. Meus homens, o império que construí para sobreviver. Emília recuou um pouco, os olhos brilhando com lágrimas e raiva. Então escolha. Eu não sou um troféu para exibir em festas de máfia. Eu tenho uma vida. Minha avó doente, Lúcia me esperando no trabalho amanhã. Se isso é amor, por que dói tanto? O humor surgiu no meio da dor, uma faísca para aliviar o peso. Ela imitou uma pose dramática de K-drama, os braços cruzados como uma heroína traída. Olha, o grande chefe dividido entre o coração e o coldre. Ji-hun riu apesar de tudo, puxando-a de volta para um abraço apertado, o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Você é impossível, e é por isso que eu te amo. As palavras escaparam sem filtro, e ele congelou, como se as tivesse dito pela primeira vez para si mesmo. Mas o momento se quebrou com o som de pneus cantando no final do beco. Faróis cortaram a escuridão, e Minjai gritou do carro preto. Chefe, polícia por toda parte, temos que sair agora. Ji-hun a empurrou gentilmente para trás, os olhos flamejando com determinação. Vá para casa, Emília. Eu resolvo isso. Mas amanhã. Me encontre no Café da Liberdade, não discuta. Ele correu para o carro, mas parou na esquina, virando-se uma última vez. Eu escolho você. Custe o que custar. O veículo acelerou, deixando-a sozinha no beco, o coração em frangalhos. Emília caminhou pelas ruas escuras de Itaim Bibi, o vestido rasgado e o corpo exausto, mas a mente em turbilhão. Amor? Ele dissera amor. Mas ao chegar em casa, no quartinho apertado do Bom Retiro, encontrou Lúcia esperando na porta, o rosto pálido. Emília, a polícia esteve aqui, perguntando sobre você e um tal de Kang. E tem mais. Um envelope anônimo. Diz que ele te traiu,
que você é só uma distração para um acordo maior com os japoneses. Ela estendeu o papel e Emília o leu, o mundo girando. Traição ou armadilha? O dilema a consumia. Confiar nele significava mergulhar de vez no abismo, mas fugir doeria mais que qualquer bala, e se a escolha errada a condenasse para sempre. Emília amassou o envelope anônimo na mão, o papel rangendo como um sussurro acusador no quartinho apertado. Lúcia a observava com olhos arregalados, o ventilador zumbindo acima delas como um juiz impaciente. O ar estava pesado, misturando o cheiro de chuva velha com o perfume barato de Lúcia, e Emília sentiu o estômago revirar. Traição. Isso tem que ser mentira. Ele disse que me ama. As palavras saíram fracas, como se o beco e o beijo ainda ecoassem em sua pele, mas o envelope as envenenava. Lúcia cruzou os braços, o hobby florido balançando. Amor? Menina, acorda. Polícia batendo na sua porta por causa de um mafioso coreano? Eu vim correndo do trabalho porque ouvi boatos no refeitório, tiros no Clube Aurora. Vi o nome dele em tudo. Se você não sair dessa, vão te arrastar pro olho do furacão. Ela pausou, o tom suavizando. Mas se for verdade... Por que ele te arrastou para isso? Vai embora, Emília. Pega um ônibus para qualquer lugar. Eu cuido da sua avó. Emília balançou a cabeça, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Sentou-se na cama desfeita, o colchão afundando sob seu peso exausto. O vestido rasgado ainda colava à pele, um lembrete pegajoso do caos da noite. Ji-hun. Seus toques possessivos, o riso raro que ele reservava só para ela, o jeito como seus olhos a devoravam, como se ela fosse o único farol em sua escuridão. Mas e se fosse tudo uma jogada? Uma distração para um acordo sujo com os japoneses, como o bilhete dizia. Eu não sei mais em quem acreditar. Ele me beijou como se eu fosse tudo. E agora isso. O humor amargo surgiu. Uma defesa frágil. Ela imitou a si mesma, os ombros encolhidos em pose de cadrama. A heroína traída, choramingando no final do episódio. Lúcia riu nervosa, sentando ao lado dela e abraçando seus ombros. Você é louca. Mas olha, se quer respostas, liga para ele, antes que a polícia volte. Emília pegou o celular. Os dedos tremendo sobre o número que ele mandara na mensagem anterior. Uma chamada rápida, o toque ecoando como um coração acelerado. Nada. Caixa postal. Merda. Ela desligou, o pavor crescendo como uma maré, separados pela noite e pelo perigo, e agora, pela dúvida. O que aconteceria se ela fugisse? E se ficasse? Enquanto isso, do outro lado da cidade, no esconderijo improvisado de Ji-hun em um armazém abandonado no Brás, o ar cheirava a óleo e metal enferrujado. Ele andava de um lado para o outro, o terno amarrotado e o rosto marcado por uma sombra de barba, os olhos injetados de fadiga. Min-jae, encostado na parede com um curativo fresco no braço, observava em silêncio. A emboscada no clube fora um desastre. 2 homens perdidos, o acordo com os japoneses por um fio, e agora a polícia farejando. Tudo porque ele se distraíra com Emília. Chefe, você tem que decidir. Os anciãos da facção em Seul ligaram. Dizem que uma fraqueza como ela pode derrubar tudo. Lembra do que aconteceu com seu irmão? Traído por uma mulher, sumido nas ruas de Incheon. Não repita isso. Ji-hun parou, o punho cerrando contra a mesa improvisada de caixotes. O passado o atingiu como um soco. Aos 20 anos em Seul, seu irmão mais velho, o herdeiro da família Kang, se apaixonara por uma espiã disfarçada de dançarina. Ela o traíra para rivais chineses, levando a uma chacina que deixara Ji-hun órfão, e forçado a fugir para o Brasil, reconstruindo o império do zero com punhos e astúcia. Eu sei. Min-jae. Melhor que ninguém. Meu irmão achou que era amor e acabou em uma vala, mas Emília... Ela não é como aquela víbora. Ela me vê como eu sou, ridículo, humano. Não o chefe que lava dinheiro no Porto de Santos para sobreviver. Sua voz falhou, revelando o trauma escondido. Anos de noites insones, o peso de comandar sem fraquejar, o vazio que Emília preenchera com um riso bobo. Min-jae assentiu, mas seus olhos endureceram. Então prove.
Mande-a embora, diga que o bilhete é verdade, que ela era só uma distração. Os japoneses plantaram isso para nos dividir. Se você lutar por ela, os anciãos cortam o apoio. Sem dinheiro de Seul, perdemos o território. Ji-hun sentiu o peito apertar, o desejo por ela, o calor de seu corpo no beco, o jeito como ela arqueava nos seus braços, colidindo com o dever. Eu não posso perdê-la, não agora que ela me faz sentir vivo. Ele pegou o celular, discando o número dela, mas hesitou ao ouvir a chamada cair na caixa. Ela não atende. Tem que ser por causa da polícia. Eu vou até ela, sozinho. O dia amanheceu cinzento em São Paulo, a garoa fina molhando as ruas do Bom Retiro, como lágrimas do céu. Emília saiu cedo, o capuz do moletom puxado sobre os cabelos desgrenhados, evitando o ônibus habitual para não ser seguida. Caminhou até o Café da Liberdade, o lugar de seus encontros, na esperança de respostas. O sino tilintou ao entrar, o aroma de café e pão de queijo, misturando-se ao de chá verde. O dono, um coreano idoso com sotaque carregado, a olhou estranho. Senhora Santos, alguém deixou isso para você. Ele deslizou um envelope sobre o balcão. O selo de cera vermelha de Ji-hun. Dentro, uma nota curta. Não confie no bilhete. É armadilha. Encontre-me no Armazém do Brás, meia-noite. Venha sozinha, eu explico tudo. J. O coração dela disparou, uma faísca de esperança acendendo no peito. Mas e se fosse mais uma mentira? Ela guardou o papel pagando um café com as últimas moedas, sentindo o líquido quente descer como âncora. Eu vou. Mas se for traição... Acabou. O dilema a consumia. Fugir para uma vida segura ou lutar por um amor que cheirava a pólvora e desejo? Horas depois, no armazém, a meia-noite se aproximava como uma ameaça. Ji-hun esperava nas sombras, o corpo tenso, o revólver no coldre um peso familiar. Ele ouvira dos informantes. A polícia revistara o apartamento dela e os japoneses espalhavam boatos para isolá-lo. Se ela vier, eu conto tudo, o passado, os segredos, e se não, eu a protejo à distância. Mas um barulho na porta o alertou. Passos leves. Emília surgiu na entrada, a silhueta frágil contra a luz fraca da rua, os olhos cheios de dúvida e fogo. Ji-hun, é você mesmo? Ele saiu das sombras, aproximando-se devagar, o ar entre eles carregado de urgência. Sim, e eu não traí você, nunca. Seus dedos roçaram o braço dela, um toque hesitante que enviou faíscas pela pele de ambos. Emília recuou um passo, mas não fugiu, o corpo traindo o medo com um tremor de desejo. Então prove, me conte a verdade, tudo. Ji-hun assentiu, puxando-a para um canto iluminado por uma lâmpada solitária. Meu irmão. Ele morreu por amor falso. Eu jurei nunca cair nisso. Mas você... Você é diferente. Meu motivo real não é só negócios. Eu vim para o Brasil para escapar do sangue em Seul. Mas aqui, com você, eu quero uma vida de verdade. As palavras saíram roucas, vulneráveis, e ele a puxou para perto, os lábios roçando a testa dela em um beijo terno, o calor de seu corpo uma promessa. Emília sentiu as barreiras ruírem, as mãos subindo para o peito dele, sentindo o coração galopante. Eu sinto o mesmo. Mas e agora? A polícia, os rivais. Como lutamos? O humor surgiu no meio da confissão, leve como uma brisa. Ou vamos acabar como em novela, fugindo para uma ilha com nomes falsos. Ji-hun riu baixo, os dedos traçando a curva do quadril dela, o desejo reacendendo como brasa. Talvez. Mas primeiro um plano. Eu confronto os anciãos amanhã. Digo que você é minha fraqueza e minha força. Se recusarem, eu saio da facção. Por você. O momento se esticou, sensual e urgente, os corpos se aproximando, o fôlego misturando-se no ar úmido do armazém. Seus lábios se encontraram em um beijo lento, profundo, as mãos explorando com hesitação. O tecido da blusa dela sob os dedos dele, o calor da pele nua onde o zíper cedia. Era desejo puro, misturado à decisão. Eles lutariam. Mas um som de pneus no portão exterior os congelou. Vozes em coreano ecoaram. Minjai ou traidores?
Ji-hun a empurrou para trás de uma pilha de caixas, os olhos flamejando. Fique quieta, se for confronto. Você decide, fugimos juntos ou eu acabo com isso agora. O coração dela parou. A escolha final se aproximava, e o destino deles pendia por um fio. Emília se agachou atrás das caixas empilhadas, o coração martelando contra as costelas, como se quisesse romper o peito. O ar úmido do armazém grudava na pele dela, misturando o cheiro de ferrugem e óleo com o perfume amadeirado de Ji-hun, que ainda pairava como uma âncora. Seus dedos se entrelaçaram nos dele por um instante, um toque silencioso de promessa, antes que ele se afastasse, o revólver na mão reluzindo fracamente sob a lâmpada solitária. Fique aqui, sussurrou ele, os olhos escuros flamejando com uma mistura de fúria e medo. Medo por ela, algo que Emília nunca imaginara ver no homem que comandava sombras. As vozes se aproximaram, ecoando no concreto frio, coreano gutural, intercalado com português afiado. Portas rangeram e passos pesados invadiram o espaço. Kang, saia daí! Os anciãos mandaram nós para resolver isso. Era Min Jae, a voz rouca de tensão, mas não sozinho. 2 homens mais velhos, com ternos impecáveis e rostos marcados por anos de intrigas, flanqueavam-no. Não rivais japoneses, mas emissários da facção em Seul, os guardiões das regras antigas que Ji-hun jurara seguir. Emília prendeu a respiração, espiando pela fresta das caixas. O pavor a invadiu como uma onda gelada, mas o desejo de lutar, por ele, por eles, a manteve imóvel, os punhos cerrados contra as coxas. Ji-hun emergiu das sombras, o corpo ereto como uma muralha, a arma baixa mas pronta. O que os anciãos querem agora? Eu disse que cuido dos japoneses. O porto está seguro. Sua voz era gelo, mas Emília via o tremor sutil nos ombros dele, o peso do passado, do irmão perdido, pressionando como uma corrente invisível. O mais velho dos emissários, um homem de cabelos grisalhos e olhos como lâminas, deu um passo à frente. Seu nome era Park, um nome que Ji-hun murmurara uma vez em confidência, o homem que aprovara sua fuga para o Brasil anos atrás. Você cuida? Com uma mulher comum no meio? Os boatos correm, Kang. Os japoneses atacaram o clube por causa dela. Fraqueza. E fraqueza significa fim. Seu irmão aprendeu isso da pior forma, traído por amor falso. Nós viemos oferecer uma saída. Entregue, aprove lealdade, e o império continua. Ou perdemos você. Min Jae hesitou, os olhos desviando para as caixas, como se soubesse de sua presença. Chefe, não faça besteira. Pense no que construímos. Mas havia dúvida em sua voz, uma rachadura na armadura do leal guarda-costas. Ji-hun riu baixo, um som amargo que ecoou no armazém, carregado de humor sombrio. Lealdade. Vocês vêm me lembrar do meu irmão como se eu fosse uma criança. Ele morreu porque confiou demais nas regras de vocês, regras que matam o que há de humano em nós. Ele baixou a arma devagar, um gesto de rendição falsa que fez Emília morder o lábio para não gritar. O ar entre eles estalava de tensão, o cheiro de tensão masculina, suor e colônia forte, invadindo o esconderijo dela. Eu escolho ela. Emília não é fraqueza. Ela é o motivo pelo qual eu luto de verdade. Peguem o império, o dinheiro de Seul, o contrabando todo. Eu saio. Hoje. Os emissários congelaram, Park estreitando os olhos em descrença. Você enlouqueceu. Sem nós, você é nada. Os japoneses te caçam como cachorro. Mas Ji-hun balançou a cabeça, os músculos do pescoço tensionando, e deu um passo à frente, a voz ganhando força. Nada? Eu reconstruí isso do zero depois da morte do meu irmão. Sozinho no Brasil, limpando ruas sujas como as que ela limpa agora. Se o preço é perder tudo por um amor real, eu pago. Ele estendeu a mão para as caixas, um gesto sutil. Emília, saia. Mostre a eles que não sou fraco. O coração dela parou de novo, mas o amor, cru, aterrorizante, a impulsionou. Ela emergiu devagar, o moletom amarrotado e os cabelos soltos caindo como uma cortina bagunçada. Os olhos de todos se voltaram para ela e Emília sentiu o peso daqueles olhares como chumbo, mas ergueu o queixo, aproximando-se de Ji-hun. Seus dedos roçaram os dele, entrelaçando-se com uma ousadia que a surpreendeu.
Ele não mente. Eu não sou espiã, não sou distração. Sou só eu. E eu o amo o suficiente para enfrentar isso. Sua voz tremia, mas havia fogo ali, o mesmo que a fizera golpear o rival no clube. Park observou em silêncio, o rosto impassível, mas algo mudou. Uma faísca de respeito, talvez. Min-jae sorriu torto, aliviado. Eu sabia. Você sempre foi teimoso, chefe. O humor irrompeu como alívio. Emília, nervosa, imitou uma pose dramática de K-drama, os braços abertos como se desafiasse o destino. Viu? Nem poses ridículas nos separam. Ji-hun riu, puxando-a para si, o braço ao redor da cintura dela, o calor de seu corpo infiltrando o moletom frio. Seus lábios roçaram a têmpora dela, um beijo leve que enviou arrepios pela espinha. O fôlego quente misturando-se ao dela em uma promessa silenciosa de desejo e segurança. Park assentiu devagar, um gesto de relutante aprovação. Então vá. Mas os japoneses não esquecem. Use isso como lição. Amor não anula dívidas. Ele virou-se, gesticulando para os outros saírem, e o armazém esvaziou, deixando apenas o eco de passos e o zumbido distante da cidade acordando. Ji-hun a virou para ele, as mãos enquadrando o rosto dela, os polegares traçando as bochechas úmidas. Eu disse a verdade. Saio da facção. Vamos começar do zero. Você, eu, uma vida sem sombras. Seus olhos, agora suaves, devoravam os dela, e Emília sentiu o desejo reacender, o corpo se moldando ao dele instintivamente. E as dívidas? Os rivais? Murmurou ela, as mãos subindo para o peito largo, sentindo o coração dele bater em ritmo com o seu. Eu cuido. Com você ao meu lado, sou invencível. Ele a beijou então, profundo e urgente, os lábios capturando os dela com uma fome que misturava alívio e paixão. O beijo era fogo lento, línguas dançando, mãos explorando as curvas das costas, o calor se espalhando como uma chama que consumia o medo. O armazém, antes prisão de tensão, tornou-se refúgio. O cheiro dele, o gosto salgado de lágrimas misturadas, o tecido do moletom cedendo sob os dedos dele. Não havia pressa para mais. Era o começo de tudo. Horas depois, sob o sol nascente de São Paulo, eles saíram do armazém de mãos dadas, o Bom Retiro despertando com o burburinho de mercados e cheiro de pão fresco. Emília apertou a mão dele, o anel de prata agora no dedo dela como símbolo. Sem mais poses dramáticas, brincou ela, o riso leve quebrando o último resquício de dúvida. Ji-hun sorriu, puxando-a para um beijo rápido na rua movimentada. Só as suas. Para sempre. E enquanto caminhavam para o futuro incerto mais deles, o perigo se dissipava como névoa, deixando apenas o desejo e o amor, reais, inquebráveis.